O que fazer para se sentir motivada quando tudo parece confuso? Gente, tem dias que eu não tenho vontade de fazer nada. Eu tenho minha lista de atividades, tenho meu planejamento diário, semanal, e eu abro meu planejamento e não quero fazer nada. Absolutamente nada. O que fazer nesses momentos em que você precisa se sentir motivada porque você tem muitas coisas para fazer, mas a sua cabecinha tá ali meio confusa, pensando em várias coisas, pensando em ideias, pensando em projetos, pensando em coisas que você poderia investir, se você está investindo o seu tempo e seu dinheiro no lugar certo, se você não está fazendo nada. Enfim, isso pode acontecer e eu quero neste vídeo trazer para vocês como é que vocês podem se sentir motivados quando você estiver numa situação como essa. Primeiro, você precisa observar se você está passando por alguma questão psicológica, né? São duas questões que tem aí. Se é uma questão psicológica, algum problema seu de saúde no seu corpo, mente, corpo, ou se é o seu perfil. Se você tem esse perfil de ser mais quieta, de ser mais introspectiva, de gostar de ficar em casa, esse perfil mais devagar, e aí você realmente precisa primeiro entender isso. Eu tô falando isso porque eu tive um momento em que eu tava com muita pouca grana, dinheiro não tava entrando. E eu precisava muito fazer dinheiro. Então, eu trabalhei enlouquecidamente, sem descanso. Eu emendava, gente, um projeto atrás do outro. Às vezes o projeto não dava certo, eu já colocava outro. Aí não dava certo, eu já enfiava outro. Aí não dava certo. Não dava certo não, na verdade eu nem tentava. No primeiro obstáculo eu já desistia. E aí isso fazia com que eu nem testasse o projeto direito. Então, eu criei muita coisa. Infoprodutos, eu criei diversos. E só lancei muitas vezes uma vez. Porque eu não tinha aquela constância. Eu achava, não é isso que vai dar certo, não é outra coisa. E criava outra coisa. Na verdade, o que me faltava ali era foco. Só que isso teve um problema sério. A conta não fechou e o meu corpo cansou. Eu cheguei em 2021, 2022 mais ou menos. Eu tinha acabado de ser demitido de um hospital que eu trabalhava. Eu já tinha minha empresa. Mas eu comecei a trabalhar na pandemia nesse hospital, eu fui demitida, comecei a fazer alguns cursos e na virada do ano eu meio que surtei. No final do ano eu sempre fico mais introspectiva mesmo, pensando o que eu vou fazer no ano que vem, os meus projetos, os meus planos e tal. E eu tava nessa pegada, só que eu parei total. Gente, eu fui diagnosticada com burnout e eu parecia, sabe, que eu tava com, sei lá, uma mochila nas minhas costas super pesada. Eu não conseguia fazer nada. Era algo assim que eu não conseguia fazer nada. Era algo inacreditável. A minha psicóloga na época falou assim, você precisa parar. Você não pode fazer mais nada. E assim, eu nem conseguia fazer. Nem que eu quisesse fazer, eu não conseguia me concentrar. Eu não tinha foco nas coisas. Eu chorava por tudo. Tudo que eu fazia não prestava, não estava bom. Tudo que as pessoas falavam de mim, do passado, eu ficava relembrando e falando, essas pessoas têm razão mesmo, eu sou incompetente, eu sou péssima, eu não vou ter resultado com nada. Então, isso começou a coisar minha cabeça, que eu ficava assim, eu não conseguia concatenar nada. Tudo meu não dava certo. A sorte é que nesse período eu já estava morando com meu esposo. A gente já estava morando junto, estava no início desse relacionamento, e ele me deu o maior suporte, porque eu fiquei 2 meses parada, eu tinha algumas economias, mas eu não tinha faturamento nenhum, então eu não vendi nada, porque como eu trabalhava por mim mesma, eu não vendia nada, eu não tive faturamento, 0 faturamento. Foi assim, extremamente difícil passar por essa fase. E junto com isso, eu não conseguia ir para lugares que tivesse muita gente. Eu começava a ter crise de ansiedade. Eu não conseguia conversar com as pessoas porque eu não me concentrava nelas. Eu não ouvia o que elas falavam, já viajava. Eu só fazia o básico, que graças a Deus eu conseguia fazer o básico, que era levantar da cama, tomar banho, comer, assistir alguma coisa, séries, só isso. Eu não ia pra lugar nenhum, eu não ia pra casa de minha mãe, eu não ia pra casa de ninguém, eu não saía, não fazia nada. Isso foi péssimo, mas eu fiz algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. O que foi que eu fiz pra poder ter essa virada de chave? A primeira coisa foi eu aceitar que eu estava nessa fase, que eu estava em uma fase e que essa fase iria passar.
e que eu precisava cuidar de mim, eu precisava descansar para eu poder depois tomar passos importantes. Então, eu aceitei, comecei a me medicar, né? Tive uma psiquiatra que me diagnosticou, me medicou e pronto. A partir daí as coisas começaram a melhorar. A segunda coisa que eu fiz foi buscar ajuda especializada, tanto de terapia quanto de psiquiatria, porque eu percebia que talvez só a terapia não fosse dar resultado, como até a minha terapeuta falou. E eu, então, busquei uma psiquiatra para ela poder me ajudar nesse processo. E eu não tinha plano não, viu, gente? Era tudo com os amigos, era tudo ali com o SUS, com o que dava. Com o que tivesse ali. Meu marido me ajudou, sim, mas não tinha plano de saúde nessa época. A terceira coisa foi esperar essa fase passar. Então, entendendo que essa fase existia, comecei a fazer tratamento, eu esperei a fase passar, mas assim, atenta. Não era para me acomodar. Fiz essa fase, vai passar e aos poucos eu vou precisar começar a me movimentar. Então, eu realmente não podia trabalhar. Eu não podia trabalhar, era proibido eu trabalhar. Eu não podia sentar na frente do computador, eu não podia nada, não podia. Proibido. Então, depois de um tempo, eu comecei a conversar com meu esposo, com a terapeuta, com a psiquiatra, dizendo assim, não, agora eu acho que eu consigo, eu quero fazer uma coisa mais leve. Aí foi o próximo passo. Eu comecei, então, a fazer coisas mais leves. Eu comecei a ver algumas coisas, ver alguns e-mails, a criar conteúdo pro meu Instagram, que estava totalmente parado, a revisitar tudo que eu tinha de projeto e que fazia sentido para mim, para poder colocar em prática. E aí, uma outra coisa que eu fiz foi me conectar comigo mesma. Então, eu percebi que eu precisava me profissionalizar. Se eu queria ser uma empresária de sucesso, eu precisava me conectar comigo mesma, entender qual era o meu propósito, o que eu precisava fazer para seguir em frente. E práticas de autocuidado, minha gente. Autocuidado e autoconhecimento. Não tem coisa melhor. Então eu comecei a cuidar mais de mim, cuidar da minha imagem, cuidar do meu corpo, da minha saúde. Nessa época eu engravidei de Joaquim, então de uma certa forma foquei a minha energia e minha atenção à minha gestação. Foi uma gestação super saudável. Então, acabou que eu foquei minha energia nisso, né? Em cuidar de mim, cuidar da minha cabeça e pensar a partir de agora, quando eu voltar a trabalhar, né? Depois que eu trabalhei até meu último mês de gestação. E aí, quando o Joaquim nasceu, eu fiquei 6 meses também parada ali, trabalhando um pouco no digital. E depois eu voltei com tudo. Mas eu preciso te dizer que nesse período que eu tive burnout, foi muito difícil. Mas no meu caso, eu tive que realmente parar, tá? E hoje, quando eu estou desmotivada, o que eu faço? Para não voltar para essa fase, eu paro. Eu simplesmente paro. Hoje eu posso parar porque eu tenho a minha empresa, então eu faço meus horários. Mas assim, se você é CLT e se você tem um trabalho, não te cobre tanto. Reveja, assim, não vá até o seu limite, porque não vale a pena. Ano passado, a gente trabalhou muito na minha empresa, na Nuso, eu e minha sócia, Michele, e a gente teve muitos contatos, graças a Deus a gente fechou muitos contratos, só que chegou numa fase que eu tava assim, eu vou surtar de novo. Eu comecei a sentir que o que ia acontecer comigo quando eu tive burnout. Então eu pensei, opa, não, calma, uma coisa de cada vez, vou tentando aqui aos poucos, não vou fazer isso comigo de novo, que eu não vou surtar de novo. Então, minha gente, a pausa, ela é muito importante. E já tem outros vídeos eu falando aqui sobre como ser produtiva, 10 hábitos que me tornaram cada vez mais produtiva, como não procrastinar. Isso tudo eu trago sobre a importância da pausa e do descanso. Porque foi a falta de pausa e foi a falta de descanso que me fez ter o burnout, porque eu precisava trabalhar a todo custo. E hoje, quando eu dou as minhas pausas, mesmo que estratégicas ou não, fico no ócio criativo, sempre eu tenho uma ideia. Sempre chega um insight de um vídeo, chega alguma coisa, deixa eu ver esse livro aqui. Quando eu abro o livro, eu tenho uma ideia que eu diria para vocês. Lógico, se você estiver passando por uma dificuldade que você perceba que é psicológico, é do seu corpo, não é um perfil seu, procure ajuda especializada. Porque você merece o melhor, assim como eu. Sou filha de Deus, você também. Nós merecemos o melhor. Procure ajuda especializada. Se tiver que entrar na medicação, entre e pense e acredite que isso é passageiro, que você vai voltar animadíssima, revitalizada, como uma fênix e poder produzir cada vez mais. E eu quero recomendar esse vídeo
que são os 10 hábitos que me tornam cada vez mais produtiva, aqui para vocês também assistirem. E eu espero que eu tenha ajudado com vocês nesse vídeo, tá bom? Beijos, até mais.